Império Austro-Húngaro Eslavo. Mas quem manda na história é Deus. Olha o que aconteceu, olha que coisa. Os homens, com o seu egoísmo, eles pensam que vão conseguir fazer as coisas, mas Deus é que manda, Deus é que move as peças. Quando ele volta, ele está voltando todo alegre com a esposa dele. Daqui a pouco se apresenta um homem que sobe no carro e atira nos dois. 2 tiros certeiros. Eles morrem na hora, e na hora dele morrer, o pessoal foi acudir, ele só falou aquela frase, né? Não foi nada. Morreu. Então um rapaz chamado Gavrilo Príncipe, pode passar, por favor. Gavrilo Príncipe, pode passando. Aí vai mostrar eles, né? Eles mortos. Aqui, ó, o Gavrilo Príncipe, esse rapaz aqui, ele pertencia a um grupo terrorista chamado Mão Negra. Tá? E esse grupo terrorista, segundo falavam na época, tinha ligações com a Rússia. Um rapaz matou, tá? O arquiduque. Isso aconteceu, isso aqui não foi o motivo da guerra, foi o estopim. Os motivos a gente já viu ali atrás. Entendeu? Foi o estopim da guerra. Ele morreu no dia 28 de junho de 14. Agora, bota a atenção de vocês aqui, que nós vamos ver um negócio muito incrível que aconteceu na Primeira Guerra. Ó. No dia 1º de julho, a Áustria-Hungria vai falar com a Sérvia. Ô Sérvia, ou você rompe esse contrato que vocês têm com a Rússia, ou vocês terão consequências militares. A Sérvia, como tinha uma irmã grande, o irmão grande, a Rússia, falou, não, desfaço. Aí o que acontece? Logo depois, no dia 1º de agosto, então, o Império Austro-Húngaro, aqui não vai ser fácil. O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. Pronto. No mesmo momento, a Rússia, que é amiga da Sérvia, declara guerra à Áustria-Hungria. Como a Alemanha tem aliança com a Áustria-Hungria, declara guerra à Rússia. Eita Jesus! Aí, o que a Alemanha faz? A Alemanha fez um negócio engraçado. Porque no mapa, a Alemanha está aqui no meio, a Rússia está aqui na esquerda, e a França está na direita, e a Bélgica no meio. O que a Alemanha faz? Declara guerra à Rússia e vai atacar a Bélgica. Porque quando ele passa pela Bélgica, ataca a Alemanha, ataca a França. Quando então a Alemanha foi para atacar a França, a Rússia começou a atacar a Alemanha. Quando aconteceu isso? No dia 1º de setembro de 1914, então a Inglaterra e a França declaram guerra oficial à Alemanha. Aí sim, começa a Primeira Grande Guerra Mundial. Nesse momento, 1914. Começa uma guerra sem precedentes, tá? O início da Primeira Guerra, 1º de setembro, e aí começa a chamada Guerra de Movimento. Guerra de Movimento. O que é a Guerra de Movimento? A Alemanha, né? O que eles pensaram, gente? Olha, ledo engano. A Alemanha pensou assim, como a gente é muito forte e estamos juntos, vamos em 15 dias acabar com toda a guerra. Só que os outros também eram fortes. E a guerra durou 4 anos. O que era a Guerra de Movimento? A Alemanha fez um cálculo. Primeiro eu ataco a França. Depois que eu acabar com a França, eu volto lá para o outro lado e ataco a Rússia. Só que a Rússia atacou também. O que eles tiveram de fazer? Parar. Eles começaram a entrar na França. Teve uma grande batalha também, em 13 de setembro, chamada Batalha do Marne. Nessa Batalha do Marne, a França então parou a Alemanha. Quando parou, começou então a chamada Guerra de Trincheiras. O que é a Guerra de Trincheiras, gente? Essa Guerra de Trincheiras foi terrível. Porque o pessoal começou a cavar a trincheira lá. A trincheira é do tamanho de um homem. Começaram a cavar a trincheira de 90 metros,
trincheira de 120 metros. Só que a Tríplice Entente cavava uma trincheira aqui, a Tríplice Aliança cavava ali. E sabe quantos metros que distanciavam um do outro? 22 metros. Então foi uma carnificina. Como é que um vencia a batalha? Quando um conseguia entrar na trincheira do outro. Foi terrível essa batalha aqui. Olha só, pode passar nas fotos. Olha, gente. Olha, gente. Ó, ali ia morrendo gente. Só que não dava para enterrar, os corpos já estavam dentro da lama, ia enterrar mais como? E aí o pessoal ia apodrecendo perto do outro. Aí surgiu o tal de gás mostarda. Olha o que vai acontecer. Olha só, vai passando. Olha o gás mostarda. Arma química que os alemães soltaram na guerra. Olha aí, gás mostarda, ó. Olha o que acontece. Na hora que explode, o pessoal morrendo com gás mostarda. Isso é foto real. Olha lá, estão usando máscara. Olha o que acontece, gás mostarda. Muita foto de gás mostarda, o pessoal lutando. Gás mostarda, botaram cor agora, né? Gás mostarda. Olha só, vai passando que vai ter gente que vai sofrer com gás mostarda. Vai ter gente que vai sofrer na pele, olha lá. Olha lá, efeito do gás mostarda. Olha, meu Deus do céu. Isso na primeira guerra. Agora você imagina a guerra de hoje. Imagina a guerra nuclear de hoje, o estrago que não faz. Mas o nosso povo, um povo de Deus, está guardado por Deus. Agora a gente precisa entender, o Espírito Santo está levando o nosso reverendo a nos ensinar que a gente não pode ficar inerte e viver uma vida mundana, porque a gente pode ter o mesmo fim. Então, meus irmãos, ó, os mortos. Bom, aqui é o número da guerra. Presta atenção numa coisa. Essa guerra de trincheiras vai durar 4 anos, 3 anos, 1915 a 1918. Quando chega em 1917, a guerra dá uma guinada. O que acontece? Em 2 de março de 1917, a Rússia muda. A Rússia está em guerra. Morreram 4 milhões. Só que a Rússia deixa de ser monarquia e cai para um grupo chamado, que lá na Rússia é o seguinte, tinham 2 partidos, o Partido Branco chamado Menchevique e o Partido Vermelho chamado Bolchevique. Esse Partido Branco era um partido burguês. Que partido burguês? Porque era capitalista. Então eles tomaram, naquele momento, tomaram a Rússia. E aí o pessoal da Rússia, a população falou, tem que sair da guerra, tem que sair da guerra. Bom, foi passando o tempo. Se a Rússia saísse da guerra, a França ia ter arma para vencer a Alemanha. Não, a Alemanha, desculpa, ia ter arma para vencer a França. A Alemanha começou a ficar feliz, eles vão ter que sair. E saíram. Eles vão ter que sair, eles vão ter que sair. O que acontece na guerra? Quando parece que os aliados estão perdendo, quem entra? Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, eles forneciam armas para a Tríplice Entente, ou seja, Itália nem tanto, né? Mas Inglaterra, França e Rússia. A Itália vai mudar de lado depois também, vai fazer parte da Tríplice Entente. Bom, nisso que os Estados Unidos está levando as armas, os alemães vão em bombardeio os americanos. Quando bombardeia os americanos, aí o presidente Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos na época, falou, vamos entrar nessa guerra. Bom, tem outra coisa também que vai ajudar. Os Estados Unidos, na época, deviam 3 bilhões para a Inglaterra. O que os Estados Unidos fez? Pagava esses 3 bilhões, levando os armamentos para a Tríplice Entente. Em 1 ano, os Estados Unidos pagou isso aí. Preste atenção nessa informação que eu vou dar. Os Estados Unidos pagou. Só que aí a guerra não terminou. O que aconteceu? Os Estados Unidos começou a fornecer arma e de devedor passou a ser credor. A Inglaterra passou a dever os Estados Unidos. Nesse exato momento, o mundo muda de dono. Estados Unidos da América passa a ser o império do mundo. Acabou. Lá para frente, os Estados Unidos vai levantar a Europa 2 vezes. Vai cair uma vez em 29, mas mesmo depois de cair, vai levantar. Vai ter plano Marshall, vai ter tudo. Bom, aí
eles entram na guerra. Quando os Estados Unidos entram na guerra em 1917, o que acontece? A Alemanha fala, temos que parar. Na verdade, a Alemanha estava perdendo. Bom, nesse interim, o que acontece de novo? Surge uma segunda revolução na Rússia. Em outubro de 17, surge a Revolução Bolchevique. Tá? Aí, Vladimir Lenin, né? Vladimir, não vou falar o nome dele. Então, dá o golpe, assume, e aí passa a vigorar lá na Rússia o socialismo, o comunismo, que a gente já ouve muito falar e que foi motivo de guerra fria, guerra ideológica até hoje e ainda continua. Então, preste atenção nesse nome, tá? Lenin. Então, Lenin fala o seguinte: a Rússia vai sair da guerra. Por que a Rússia vai sair da guerra? Porque nós somos do proletariado, nós somos comunistas, e essa guerra é guerra de capitalistas, estamos fora. A Rússia saiu, mas custou um dinheirinho aí para a Rússia. A Rússia teve que assinar um tratado de Brest-Litovsk. Que tratado é esse? Tratado de Brest-Litovsk. A Rússia, ela ia ceder algumas terras para a Alemanha. Sentaram lá, foram lá, estava lá a tríplice entente, e os russos, a gente não quer mais, então toma para vocês. A Finlândia, a Estônia, a Lituânia, a Letônia, a Polônia, a Bielorrússia, a Ucrânia, são seus, Alemanha, é de vocês. Só que não foi assim, porque a Alemanha perdeu a guerra, e esses países aqui viraram independentes em 1918. Então, não aconteceu nada disso, mas foi feito esse tratado. Bom, quando então acontece o tratado de Brest-Litovsk, a Alemanha chega à conclusão de que não dá. A Alemanha fala, não dá para continuar. Mas a Alemanha, ela foi muito orgulhosa, porque ela falou assim, ó, nós não perdemos a guerra. Não, apenas a guerra não vai ser vencida por ninguém. Acabou, para por aí. Mas na verdade, perderam. Quando foi no dia 11 de novembro de 1918, foi assinado o armistício em Copim, na França. Aqui, os jornais falando armistício significa o fim das armas, fim da guerra. Acabou a guerra, e aí a Alemanha teve que se render. Os alemães não gostaram nada. Quem não gostou também foi um alemão chamado Adolf Hitler. Esse sentimento de ódio alemão vai gerar a Segunda Guerra Mundial, que vocês, se o Espírito Santo quiser, vocês verão. Bom, ao fim dessa guerra, teve a reunião então dos vencedores. O presidente americano, o Woodrow Wilson, levou todos para uma conferência em Paris, em 1919, no início de 19. E aí, o Woodrow Wilson liderou os países vencedores da guerra, tá? Então, o Woodrow Wilson apresenta os 14 pontos, que são chamados de 14 pontos de Wilson. Eu não vou ler tudo agora, mas eu vou falar dos mais importantes. O que ele propôs? Olha só o que ele propôs: processo de descolonização afroasiática, autodeterminação das nações. A Europa deveria terminar a guerra com uma paz sem vencedores. Impossível. Impossível. Nenhum país poderia ser punido pela guerra, senão traria um sentimento revanchista. A Inglaterra e a França falaram, não aceitamos. Tem que ter vencedores, e fomos nós. Na verdade, quem venceu foram os americanos, mas eles eram aliados. Nós vencemos, e teve uma que perdeu, a Alemanha. Então, o Woodrow Wilson falou, estou fora. Estados Unidos volta, fica na dele lá, e aí o que a Inglaterra faz? Vamos levar, então, para Versalhes. Vamos fazer o tratado em Versalhes. Por que Versalhes? Versalhes foi o lugar que a França foi humilhada. Levaram para lá. Quando chegaram lá, estipularam sanções para a Alemanha. Quais seriam as sanções? A Alemanha é declarada culpada. A Alemanha perde território. A Alemanha é dividida em duas.
A Alemanha e Prússia Oriental, que viria a ser a Polônia depois. Foi criada nessa época a Liga das Nações. Não deu certo, porque os Estados Unidos não estavam encabeçando. Os Estados Unidos já mandavam no mundo nessa época. A Alemanha perde todas as suas colônias. A Alemanha perde a sua marinha aeronáutica. A Alemanha só pode ter até no máximo 1.000 soldados. A Alemanha tem que pagar 32 bilhões aos países, Inglaterra, a França, sob controle da França, ainda por cima. A Alemanha deixa de ser um império e passa a se chamar República de Weimar. A Alemanha foi humilhada. Bom, a guerra acabou aí para a Alemanha. Depois foi assinado o Tratado de Saint-Germain, que cria novos países. Esses países que vocês estão vendo aí: Áustria, Hungria, Finlândia, Letônia, Estônia, Polônia, Tchecoslováquia e Iugoslávia. A Áustria e Hungria não tem mais acordo, elas têm que ser um país só agora. A Áustria é um país, Hungria outro. A gente observa também que em 1918 se formam dois blocos: o bloco socialista de um lado e o bloco comunista, e o bloco capitalista. Aí começa essa guerra que a gente vê até hoje. Então, em 1918, o mundo mudou. Não sei se tem mais aí. Tem mais algum? O mundo mudou, olha aqui, ó. Europa antes de 1914. Europa depois da Primeira Guerra. Então, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Foi um prazer ter dado essa aula, ter servido a Deus e ao nosso pastor. Amém. Nós queremos agradecer ao Espírito Santo. Eu comentei com ele aqui, pastor, o Espírito Santo te dominou. Foi uma excelente aula. Eu senti. Aleluia, né? Eu acredito que o Espírito Santo, nosso presidente, nosso líder, né? Quem que é? É bom reconhecer, vamos lá. Ele está aqui. Ele está aqui. E normalmente ele dá a visão, ele dá a orientação, ele dá a didática, ele dá os momentos exaustivos, né? Exaustivos treinamentos, né? As correções, as adequações, e dá uma satisfação muito grande em Deus, né? Daqui a pouco ver que a gente sai ali do salão missionário, ou do salão em Copacabana, ou em Xerém, ou em Petrópolis, ou em qualquer local onde se faz o treinamento, né? E chega a hora e ele entra aqui, e ainda o tempo é estipulado, hein? Foi dado 1 hora, porque senão eu ia mais, né? Porque, né, afinal de contas, há uma continuidade e, graças a Deus, né? Quem quer mais uma vez louvar, reconhecer a pessoa do Espírito Santo? Glória a Deus, né? Vocês podem sentar um pouquinho? Aí eu queria chamar os pastores que estão aqui, os pastores, pastor Enoque, pastor Evandro, né? Eu queria chamar o pastor Batista, né? Eu queria chamar o pessoal que hoje são homens de Deus aqui, né? Homens de Deus.